Bem, vamos lá, pessoal. Fechando esse tópico de energia aí, forças conservativas e não conservativas. Se a gente tem, né, uma energia potencial que pode ser associada a uma força, nós dizemos que então que a força é conservativa, tá? Se não for dessa forma, ela é dissipativa. As forças em geral conservativas têm duas propriedades importantes. O trabalho realizado pela força em um circuito fechado é nulo, e o trabalho de uma força para levar o corpo de um ponto a outro é independente do caminho, tá? Se só atuam forças ditas conservativas, a energia mecânica se conserva. Então a ideia aqui é o seguinte, ó, o circuito fechado seria assim, ó, sai daqui, vem para o 2 e volta para o 1, ok? E o trabalho aqui, note, ele tem um trabalho e ele tem o mesmo trabalho quando faz a volta. Então, quando você soma os dois, necessariamente dá zero, porque um trabalho é positivo, o outro é negativo. Como em módulos eles são iguais, acaba zerando aqui, ok? E aí, naturalmente, né, independente do caminho, você vai ter o mesmo resultado para o trabalho para os dois, para poder obedecer a primeira situação. Beleza. Nas forças conservativas, então, a gente está acostumado a trabalhar com quais? Com a força elástica e com a gravitacional. A força gravitacional é do tipo mgh, né? Se ela sobe, é menos mgh, se ela desce, é mais mgh. Quando você trabalha com molas, você tem a força, lembra que é menos kx, aí você integra isso, vai dar menos kx quadrado sobre 2, ok? Ah, quando ela retorna, mais kx quadrado sobre 2. Lembrando que o menos aqui é pela condição assim, a força ela é feita contrária ao caminho do corpo, né? Porque a mola está presa no objeto. Agora, falando em forças dissipativas aí, quando você considera uma partícula sujeita e as várias forças conservativas e apenas uma dissipativa, você vai ter então o trabalho resultante igual à variação da energia cinética, isso a gente já conhece, né? É o teorema do trabalho-energia. E aí a gente separa esse trabalho resultante em trabalho da conservativa mais o trabalho da força dissipativa, que aqui a gente vai chamar de atrito, tá? Então, olha só, cada força conservativa pode ser associada a uma energia potencial, ou seja, a somatória dos trabalhos da conservativa é igual a menos o somatório das energias potenciais. Então, ó, quando eu faço essa troca aqui, eu fico com o trabalho da força de atrito, a força dissipativa, é igual à variação da energia cinética mais a variação, a somatória da variação da energia potencial. E isso nos dá a variação de energia, tá? Então, sempre que atuam forças dissipativas da energia mecânica, não se conserva. Ela é transformada em energia térmica ou energia interna do sistema, ok? Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender na prática como é que isso funciona. Um bloco aí de 2,5 kg colide com uma mola horizontal cuja constante K é de 320 newtons por metro. O bloco comprime a mola até que seu comprimento diminua de 7,5 centímetros em relação ao comprimento inicial. Primeiro, calcule o trabalho realizado pela mola até parar. Qual a energia mecânica dissipada pela força de atrito enquanto o bloco está sendo levado ao repouso pela mola? E depois, qual é a velocidade do bloco no momento da colisão? Então, vamos lá. Primeiro, ele quer a energia potencial elástica do sistema aí, né? Então, se a gente lembrar, o trabalho da força elástica é igual a menos kx quadrado sobre 2. Substituindo isso aí, você vai chegar em menos 0,9 joules com os resultados, com os dados lá, tá? O B, agora, ele quer o trabalho da força de atrito, né? E a gente sabe que o trabalho do FAT, lembra que é força vezes distância, e a força que é o FAT, né? Então ele é negativo, e o FAT é μ vezes a normal, que é mg, o bloco está na posição horizontal, né? Vezes a distância aqui, que é o x que a mola anda, né? Enfim,
Substituindo essas coisas aqui, né? Você tem lá o 0,25, tem um menos aqui, 0,25 vezes os 2,5 quilos vezes 9,8, que é o G, vezes 0,075, que lá está em centímetros, você vai passar para metros, você vai chegar num resultado de menos 0,46 joules, ok? Beleza, e por fim, ele quer a velocidade, né? Ali, quer ver? Ó? Ele quer a velocidade do bloco no momento da colisão. Ok, então, ó, vamos ver aqui, cadê o... Olha só, então o que que eu tenho, né? Eu tenho a variação da energia cinética é igual à variação da energia potencial, certo? Mais o trabalho da força de atrito. Olha, é mais compreensível, né? Você pensar assim, que o móvel, vamos voltar aqui para a figura. Aqui a situação. O móvel, ele quer qual é a velocidade do bloco no momento da colisão. Então ele vem aqui com a velocidade, aí ele vai perdendo energia, né? E então ele tem uma energia cinética, certo? Quando ele chega aqui, e ele transforma toda essa energia cinética em potencial. Parte dela é potencial e parte dela vai para o atrito. Então essa energia cinética inicial aqui, ó, ela é a total, né? Então, por isso que aqui a gente coloca, ó, é algo como se fosse aqui, vamos dizer que fosse 100 total, aqui seria 80 e aqui 20. Ou seja, ele transferiu 80% para potencial e aí os outros 20% perdeu da forma térmica ou absorvida pelo sistema. Então, a gente sabe aqui que é mv quadrado por 2. A gente sabe que isso aqui é kx quadrado por 2. Né? E isso aqui a gente sabe que é o trabalho da força de atrito mesmo. Né? Então, presta atenção, aqui a gente coloca os sinais indicam para a gente a questão muitas vezes a questão do sentido que está acontecendo no movimento, né? Que você está absorvendo energia, está perdendo energia, enfim. Aqui a gente vai pegar os módulos da situação, tá? Então eu vou ter 2,5 v quadrado sobre 2. Eu vou ter o kx quadrado sobre 2, a gente viu que dá 0,9. Tá? E o trabalho da força de atrito, a gente viu que dá 0,46. Se a gente fizer essa conta agora, a gente vai chegar numa velocidade de 1,04 metros por segundo. Olha, é importante entender essa situação, tá? Que normalmente eu tenho no início um quantitativo de energia total, que representa a energia mecânica do sistema, e aí por sua vez essa energia é repartida. Parte vai para o atrito e parte vai para outra forma de energia que tiver lá no final, ok? Então vamos ver aqui, vamos partir, deixa eu apagar, vamos ver aqui o que tem mais. Temos aí outro probleminha que ele fala, 2 blocos são ligados por uma corda e liberados a partir do repouso. Então, ó, olha só, repouso, velocidade inicial 0, tá? Mostrem que a velocidade deles após percorrer uma distância L é essa aqui, essa expressão. Então a gente tem que chegar nessa expressão. Onde μ é o coeficiente de atrito cinético, esse cara aqui, despreze a massa e o atrito da rodana. Ok. Então vamos pensar no problema. Quer dizer então que eu tenho uma variação de energia cinética, né? Tá? Peraí, opa.
que gosta de dar problema, mas vamos lá. Não. Aí. Você vai ter uma variação da energia cinética aqui, que vai ser igual a uma variação de energia potencial mais o seu trabalho da força de atrito, certo? Na prática, peraí. Bem, o que a gente tem, né? Pensando assim, vamos pensar no problema. No início, eu tenho energia potencial armazenada, né? Porque os blocos estão assim. Vamos pensar neles aqui. Ele está aqui. Aí o que acontece? Esse bloco aqui vai andar L e esse cara aqui vai descer L, né? Que é o comprimento do fio aqui, o fio inextensível. Então ele tem inicialmente aqui uma energia potencial quando ele está na posição. Que depois, então, aqui a gente vai pensar, a variação da sua energia potencial vai ser a variação da energia cinética. Aí sim você tem junto com ela um trabalho da força de atrito. Bom? Ok. Quem é então a energia potencial nesse momento, né? Se eu considerar esse cara aqui, ó, como zero, a energia potencial é relativa somente a esse cara aqui, ó, tá? Armazenado aqui, porque esse cara não sai da altura dele. Então, é do tipo M2GH, que no caso o nosso H é L. Bom, ao final, eu tenho energia cinética nesse bloco e nesse bloco, ou seja, eu tenho duas energias cinéticas de M1 e de M2 que eu posso juntá-las, né? Posso colocar assim M1 mais M2 vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E aí eu vou ter um quantitativo de energia, né, do tipo μ, que a gente já viu, né? M1, porque o atrito atua no 1, G, L, ou seja, ó, se a força é o FAT vezes a distância, que é o L, que ele vai andar. Ok, no final das contas, ele quer que a gente isole a velocidade. Então, pensando aqui na velocidade, ó, velocidade quadrada, vai ficar esse M2GL tá lá, ele fica. Aí vem menos, né, mi M1GL, correto? E o 2 que está dividindo aqui vai passar multiplicando os dois, ó, aqui e aqui, certo? E o M1 mais o M2 vai ficar aqui embaixo. Dá para a gente fazer um ajuste, porque eu tenho termos em comum aqui, né? Eu tenho 2, o G e o L. Então, velocidade ao quadrado é 2GL vezes, sobrou M2 aqui, e aqui sobrou menos mi M1 sobre M1 mais M2. Ó, 2GL, M2 menos mi M1, M1 mais M2 é a expressão que ele colocou aqui, ó, 2GL, M2 menos mi M1 sobre M1 mais M2, tudo na raiz, né, claro. Aí você vai tirar aqui o quadrado, vai passar ele para a raiz aqui e resolve o problema. Beleza? Bem, vamos lá dar continuidade. Dois blocos são conectados por um fio que passa por uma roldana. O bloco de massa M1 está sobre uma superfície horizontal preso a uma mola de constante elástica K. Aqui. O sistema é liberado do repouso com a mola relaxada, ou seja, a mola não tem força nela ainda, ela está relaxada. O sistema é liberado do repouso. Tá?
Se o bloco M2 desce uma distância h antes de parar, ou seja, ele para, eu vou falar, há um movimento, há uma energia cinética, mas no início e no final, que é o que me interessa, essa energia cinética não vai entrar. Tá? No início eu vou ter uma energia potencial acumulada, por conta desse H que ele vai descer, que no final das contas, eu vou colocar meu zero aqui embaixo, de energia potencial, no final eu vou ter energia potencial elástica aqui, juntamente com a força do atrito. E aí ele quer saber o quê? Calcule o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e M1. Beleza? Então eu preciso isolar o coeficiente de atrito. Então vamos lá. O problema basicamente aqui é muito parecido com esse aí, só que agora eu tenho, né, uma mola aqui, e aí está ligada a um bloco que vai descer H. Então vamos lá, vamos reparar o que eu tenho no início. No início, ó, essa mola está zerada, ela não tem energia, eu vou ter só uma energia potencial. No final, eu não vou ter mais potencial, porque eu vou zerar, mas eu vou ter uma potencial elástica, que eu tenho gravitacional, uma potencial elástica, mais o atrito, né? A energia que foi para o atrito. Então eu vou ter M2, né? GH, que é isso aqui. E eu vou ter quem mais? Kx quadrado. Opa, x quadrado não. Peraí. Aí. Volta. Isso. Não é x. É h, né? Porque, ó, se a x anda aqui, x anda aqui. Se h anda aqui, h anda aqui. Então, h quadrado sobre 2 mais o trabalho da força de atrito que a gente já viu, né? Mi, M1, que é só M1, G, e aí não é L, mas é o X, que é o H. Eu falo que não é L e eu boto L. H. Todo mundo em função de H. Repare, ó, que eu tenho H em todo mundo, né? Então eu já posso fazer o seguinte, ó. Corto um H aqui, ó. Corto H aqui, corto H aqui, corto H aqui, né? Ficou como M2G KH sobre 2 mais Mi M1G. Agora eu preciso isolar o Mi, né? Então vamos pensando aqui, ó. Mi é igual. Esse M2G já estava lá, então ele fica. O KH sobre 2 vem negativo, certo? Aí aqui o M1G vem dividindo os dois, ó. M1G e aqui M1G. Dá para ajustar isso, né? G por G aqui, então vai ficar só M2, na realidade. M2 por M1 menos, aqui é KH sobre 2 M1G. Pronto. Com essa posição de fórmula a gente consegue calcular o coeficiente de atrito envolvido aí. Beleza? Bem, assim, você vê que a ideia é sempre, né, você ter a energia no início é igual à energia no final, que você vai avaliar quais os modelos que tem, mais o trabalho de Fati, tá? E seguindo isso aqui, você tende a acertar o problema. Bem, voltando. Agora, como é que funcionaria isso em 3 dimensões? Bem, naturalmente a gente observa, né, que a variação de energia é a força vezes a distância, então a força vai ser a distância, a energia sobre a distância. Então aqui, ó, se você tem uma coordenada i, né, em x, então você vai ter menos delta u sobre delta x, no caso de y, menos delta u por delta y, no caso de z, menos delta u sobre delta z. Como são variações, eu posso transformar em derivadas. Nesse caso especificamente, a gente usa o del, que é uma derivada também, mas é uma derivada dita parcial, tá? Porque eu tenho 3 parcelas a serem derivadas.
Então eu tenho um del U, del X, um del U, del Y, um del U, del Z. Que eu posso expressar então a força F dessa forma aqui, já que ela é vetorial, tá? Menos, aqui por conta do menos da energia, del U, del XI, del U, del YJ, del U, del ZK, ok? Essa expressão de derivadas parciais pode ser reduzida a isso que a gente chama do gradiente, tá? Então a força eu posso escrever que é igual a menos o gradiente de U. Quando eu ver um gradiente, eu já sei que há uma derivada parcial de uma função relativa a cada eixo, ok? Como é que isso funciona? Imagina que a função seja a expressão do potencial gravitacional, MGY aqui, tá? MGH, mas aqui a gente colocar Y para a gente associá-lo ao eixo Y, tá? Então, quando eu pego a força e calculo menos o gradiente de MGY, então vai ficar menos del MGY del X, del MGY del Y, del MGY del Z. Aí olha só, quando eu vou derivar a função em relação a x, note que eu não tenho x aqui. Se eu não tenho x, se eu não tenho a variável que eu preciso derivar, a derivada dela é zero. Então não tenho parcela i. Aqui no MGY del y, aí sim eu tenho, né? Derivando MGY em relação a y dá o quê? Dá mg. Então tenho parcela em j. E para o k, veja que do mesmo jeito de i, eu não tenho parcela em k, então eu vou zerar k também. Sobrando só quem? A parcela em j. Então a derivada de mgy dy, mg, menos aqui da frente. Então a função, a força, né, a menos o gradiente de mgy, vai dar quem? Menos mg na direção j. Esse é o resultado da expressão familiar, né, do jeito que a gente já imaginava da função. Agora, se eu tiver, né, caso eu tenha uma função, vamos chutar aqui, ó, um x quadrado y assim, vou dizer que a minha função de xy seja isso aí. Seja isso. Aí eu vou derivar, aí naturalmente, como eu não tenho z, eu só vou ter o seu del x quadrado y aqui, del x, né? Que vai dar, derivando em relação a x, vai dar 2xy, certo? E quando eu fizer del x quadrado y em relação a y, se deriva y elevado a 1, né? Depois ele zera, vira 1, a função da x quadrado. Então eu vou ter isso, né? No caso, isso i, no caso disso, j. Ok? Essa é a situação. Lá nas variantes, né? Falando de energia, vai dar menos as duas. Então eu vou ter isso na j e isso na i. Beleza? Ok. Enfim, depois vocês veem isso no cálculo. E por fim, aqui eu queria discutir com vocês aqui os diagramas de energia, né? Como é que eles podem aparecer. Aqui a gente tem um exemplo. Você tem um trilho de ar e você tem um cavaleiro em cima dele, né? Esse cavaleiro está preso a uma mola, então ele pode variar de menos A até A. E se a gente for graficar, né? Usando um trilho de ar, a gente tende a zerar o atrito. Então, não tendo atrito, então a energia se conserva. Quer dizer que ele vai ficar indo de menos A a A assim, ó, durante um tempão, porque não tem o que pare. Naturalmente, a gente tem a força de resistência do ar, você tem a própria mola que não é perfeita, enfim, essas coisas fazem ele parar. Mas assim, quanto melhor for o experimento, né, melhor a gente tende a tirar o atrito. Mas assim, imaginando a situação desprovida de atrito, o que você vai ter? Você vai ter, no momento limite, onde ele está no menos A ou no A, ele vai ter o que a gente chama de energia máxima. Tá? Essa energia, em geral, ela é o somatório da cinética e do potencial. A energia potencial, como ela é do tipo kx² sobre 2, então ela vai dar essa parábola aqui que a gente já conhece. Aí assim, ó, em questão de somatórios de energia, ó, veja aqui o exemplo. Nesse ponto, ele tem um quantitativo de energia cinética e um quantitativo de energia potencial. O que vai acontecendo? Ele vai zerando a cinética, chega aqui em cima, a cinética é zero, e ela é todinha potencial, quando ele está no limite de A. Quando ele vai para menos A, acontece a mesma coisa. Ó. A energia toda é do tipo elástica. Agora, quando ele está aqui no meio, onde a mola não está nem alongada e nem pressionada,
ele está no zero, ele tem energia cinética máxima, ok? Essa é a forma de interpretar um gráfico aí, diagrama de energia. Bem, gente, eu acho que é isso, tá? Fica aí os exemplos para vocês, os exercícios para fazer e a gente discute depois. Abraço.